Fala, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Stefan Fantini. No vídeo de hoje iremos trazer o gabarito e o comentário das questões de número 29 a 35. Questões do projeto 100 questões de direito constitucional e direito administrativo que tá rolando lá no meu Instagram. Eu posto durante a semana as questões lá no Instagram e toda quinta-feira às 19 horas eu subo um vídeo aqui no meu canal do YouTube com o gabarito e o comentário das questões. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, siga lá. Não deixe também de já curtir esse vídeo e se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, combinado? Então, bora lá! Questão de número 29. Proposta de emenda constitucional destinada a tornar facultativo o voto para todos os brasileiros seria inconstitucional, por violar cláusula pétrea e, portanto, o presidente da República poderia impugná-la perante o STF. A nossa questão de número 29, ela tá errada, erradíssima. Coloca aqui na tela, ó, errada. Por que tá errada, Stefan? Vamos dar uma olhada lá, o que está disposto no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que traz as cláusulas pétreas. Vamos dar uma olhadinha, ó. O artigo 60, parágrafo 4º, ele diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Traz aqui as nossas cláusulas pétreas. No inciso 2 temos quem? Aqui o voto. Que voto? Voto direto, secreto, universal e periódico. A nossa assertiva, ela diz aqui, ó, proposta de emenda constitucional destinada a tornar facultativo o voto. Ele diria que seria inconstitucional por violar o quê? Uma cláusula pétrea. Pessoal, olha aqui pra mim. O voto obrigatório é uma cláusula pétrea? Não. O que é uma cláusula pétrea? O voto direto, secreto, universal e periódico. Voto obrigatório não é cláusula pétrea. Portanto, uma proposta de emenda constitucional tendente a tornar o voto facultativo não estaria violando uma cláusula pétrea. Seria plenamente possível. Por quê? Porque obrigatoriedade do voto não é uma cláusula pétrea. Então, a nossa questão de número 29, ela tá errada. Bora para a próxima. Questão de número 30. Poder discricionário corresponde à prerrogativa do gestor público de avaliar a conveniência e a oportunidade de praticar determinado ato administrativo. A nossa questão de número 30, ela tá correta, corretíssima. É isso mesmo. O elemento marcante do poder discricionário é a valoração da conveniência e da oportunidade da prática de determinado ato. É o que a gente chama de mérito administrativo. Então a nossa questão de número 30 tá perfeitíssima. Beleza? Bora para a próxima. Questão 31. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, porque, diante de casos concretos, é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. Nossa questão de número 31 também está correta, questão corretíssima. Pessoal, no ordenamento jurídico brasileiro não existem princípios absolutos. Diante disso, até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana, ele pode ser sim relativizado, uma vez que, diante de um caso concreto, pode ali o princípio da dignidade da pessoa humana estar diante de titulares diferentes. Então ele pode sim ser relativizado diante ali de um caso concreto. Questão de número 31 correta e bora para a próxima. Questão 32. Os atos políticos que causem lesão a direitos individuais ou coletivos estão sujeitos a controle judicial. Vamos lá, questãozinha interessante essa, hein? Regra geral, os atos políticos ou atos de governo não estão sujeitos a controle judicial. Contudo, caso determinado ato político prejudique direitos alheios, ele estará sim sujeito ao controle por parte do Poder Judiciário. A professora de Pietro chama esses atos de atos quase políticos ou atos não exclusivamente políticos. Trata-se de atos que, embora digam respeito a interesses superiores do Estado, eles afetam também direitos individuais. E, portanto, diante do princípio da inafastabilidade de jurisdição previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, esses atos podem sim sofrer controle do Poder Judiciário. Então a questão de número 32, ela tá correta, questão corretíssima. Bora para a próxima. Questão 33. O analfabeto, embora inelegível, possui a faculdade de alistar-se e de votar. Questãozinha de número 33 também tá correta. Joga na tela aqui, ó, correta. Vamos dar uma olhada no que diz o dispositivo constitucional. Vem cá na tela comigo, ó. O artigo 14, parágrafo
parágrafo 1º, ele diz o seguinte: o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. Além disso, o parágrafo 4º, ele traz o seguinte comando: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Portanto, a questão está correta. Ela diz o seguinte: o analfabeto, embora inelegível, ele é inelegível? Sim. Olha aqui no parágrafo 4º. Inelegível. Embora inelegível, possui a faculdade de alistar-se? Sim, possui a faculdade de alistar-se enquanto eleitor, o direito de alistabilidade. E possui também a faculdade de votar? Sim, onde é que está isso? Aqui, ó, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Alistamento eleitoral, faculdade de alistar-se, e voto, faculdade de votar. São facultativos para os analfabetos. Então a questãozinha de número 33, ela tá corretíssima. Bora para a próxima. Questão 34. Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e integrar a administração pública indireta, a empresa pública não pode explorar atividade econômica. Questãozinha de número 34 tá erradíssima. Coloca aqui, ó, errada. A questão possui 2 erros. Primeiro, olha aqui, ó. A empresa pública, ela não é dotada de personalidade jurídica de direito público. Nada disso. A empresa pública tem personalidade jurídica de direito privado. Voltando, integrar a administração pública indireta, de fato, a empresa pública integra a administração pública indireta. Seguindo, a empresa pública não pode explorar atividade econômica, nada disso. Ela pode sim. Portanto, 2 erros aí na nossa questão de número 34, questãozinha erradíssima. Bora para a próxima. Questão 35. Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consigne. Questãozinha de número 35, ela tá errada. Vem cá, vamos analisar com carinho o dispositivo da Constituição que trata desse assunto. O artigo 5º, inciso 11, ele diz o que, ó? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então o que esse dispositivo diz pra gente? Que, regra geral, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, ninguém nela podendo adentrar. Contudo, esse dispositivo traz algumas exceções. No caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, a casa poderá ser penetrada sem o consentimento do morador, tanto durante o dia quanto durante a noite. Então, por exemplo, se tem uma pessoa passando mal dentro de casa durante o período noturno, a casa poderá sim ser adentrada sem o consentimento do morador para que seja dado socorro, para prestar socorro àquela pessoa, beleza? Agora, no caso de determinação judicial, é somente durante o dia. Ah, o juiz mandou ter determinação judicial aqui, vou entrar lá à noite. Não. Com determinação judicial, somente durante o dia. Então dá uma olhada aqui na nossa questão, ó. Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consigne. Não. Apenas durante o dia. Então a questão de número 35 tá errada. Com isso, vamos ficando por aqui, meus amigos. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aqui embaixo. Inscreva-se e me siga lá no meu Instagram. Combinado? Um grande abraço e até a próxima!